do Senhor, Gideões de Cristo. Amém, meus queridos? Pois bem, amados, o pastor Eduardo aqui vos falando. Quero louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão Mesquita, que me dirigiu este convite e que me deu aqui esta tarefa, de dirigir uma palavra de Deus ao coração de vocês nesta ocasião. Pois bem, meus queridos, diante do contexto em que nós nos encontramos, eu refleti por algum instante acerca desse momento, pensando qual a palavra que eu poderia trazer ao coração de vocês que cooperasse, que contribuísse para a caminhada cristã de vocês. Pois bem, depois de pensar por algum tempo, eu resolvi nesta oportunidade falar sobre o papel do homem cristão em tempos de crise. É bem verdade, queridos, que em tempos de crise há muitas ações que se espera de todos. De certa forma, há sempre alguma coisa que, por menor que seja, pode ser realizada. Mas é bem verdade que a história nos confirma que os homens, eles sempre assumiram a vanguarda em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E esses tempos que nós estamos vivendo, tempos de conflito, tempos de tensões em todas as áreas, em todos os aspectos da vida humana, nós homens, e especialmente nós homens cristãos, nós precisamos assumir a vanguarda. Nós precisamos de ter atitudes que Deus na sua palavra nos orienta e que então, através dessas atitudes, nós possamos de alguma forma, primeiramente, acima de tudo, em meio à crise, glorificar a Deus e desta forma administrar da melhor maneira estes tempos de dificuldades que nós estamos enfrentando, que nós estamos vivendo. O texto, queridos, que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Neemias, capítulo de número 1, porque neste texto nós vamos observar que Neemias ele é um paradigma para todo homem cristão, porque Neemias também estava diante de uma realidade que lhe foi apresentada por um de seus irmãos que veio de Judá ao seu encontro. E nesta ocasião em que Neemias é confrontado com a realidade que estava ali na cidade de Jerusalém, quando ele é confrontado com a realidade dos judeus que escaparam ou que restaram, vamos assim dizer, na ocasião da invasão de Nabucodonosor e que permaneceram ali, que já haviam agora regressado na primeira leva, depois do decreto de Ciro, sob o comando de Zorobabel, e uma segunda leva sob o comando de Esdras. Quando ele passa a ter informações de como está o povo, quando ele passa a ter informações de como está Jerusalém, ele de fato entende que uma crise estava instalada em meio ao povo judeu, uma crise estava instalada na cidade de Jerusalém. Então, naquele momento, diante desta realidade, diante deste quadro, Neemias ele vai então agora desenvolver diversas ações. E essas ações, que são todas elas, segundo a boa mão de Deus que estava sobre a vida de Neemias, nós vamos observar que essas ações, de alguma forma, cooperaram, segundo a vontade soberana de Deus, para que houvesse resultados que atingissem, tocassem vidas de pessoas que estavam sofrendo. E eu acredito que essa palavra é oportuna para nós nesta ocasião. Esta palavra é oportuna para todos nós que servimos a Deus, mas em especial, esta palavra eu dirijo a você, homem cristão. Qual é o papel do homem cristão em meio à crise? Eu não quero nesta oportunidade fazer aqui uma lista de várias ações. Eu quero, na verdade, apontar para uma ação que deve preceder todas as demais ações. Sim, porque foi assim com Neemias. E nós vamos ver que diversos ou vários outros personagens bíblicos agem de forma semelhante a Neemias. Então este paradigma que é a vida de Neemias para nós, na verdade não é um paradigma
que está isolado na vida de Neemias apenas. É um paradigma bíblico que nós devemos assumir. Então, nestes dias de pandemia, nesses dias em que as sociedades estão convulsionando, em que os horizontes são bastante desanimadores e desafiadores, nestes dias em que todos, de alguma forma, estão buscando respostas para a crise, para as diversas situações que estão se desdobrando dentro dessa crise. Então, eu convido você a olhar comigo para esta ação primeira, para esta ação que Neemias exerceu, e ela então veio a preceder todas as demais atitudes que ele tomou de forma muito bem sucedida posteriormente. Qual será esta ação na vida de Neemias que precedeu todas as demais ações de sucesso que ele teve e de alguma forma conseguiu amenizar o sofrimento daqueles que estavam em tempos de calamidade? Esta ação é uma vida marcada pela oração. Exatamente. Pode parecer bastante simples, pode parecer simplório para muitos. As pessoas geralmente elas costumam buscar receitas mágicas para solucionar as questões difíceis da vida. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos mostra que a oração é o caminho estabelecido por Deus. E este caminho que Deus estabeleceu, chamado oração, é um dos meios que Deus escolheu para agir no tempo e no espaço, agir na história dos homens. Nós vemos diversos exemplos de pessoas que oraram e Deus usou a oração dessas pessoas para poder executar a sua vontade soberana. Então, nós precisamos olhar para a oração e entender que nós, homens cristãos, somos chamados, antes de tudo, a dobrarmos os nossos joelhos com olhos marejados de lágrimas e clamar a Deus para que Deus entre com providência. Este tempo é um tempo que exige de nós, homens cristãos, acima de tudo, esta ousadia, esta coragem para nós dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus e orarmos a Ele, porque de fato este é um meio escolhido por Deus para que Ele possa desta forma então executar o seu projeto, o seu plano estabelecido nos seus decretos eternos. Então, nós vamos ler aqui o texto de Neemias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Observe isso. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, olhe isso, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Aqui foi feita uma descrição do quadro de crise que estava ali atingindo a vida dos moradores de Jerusalém e não só dos moradores de Jerusalém, pois a própria cidade ainda se encontrava debaixo dos escombros da destruição empreendida por Nabucodonosor. Mas na sequência, após Neemias ouvir este quadro que lhe é apresentado, após ele ouvir essa descrição de crise que estava ali tocando diretamente vidas, então agora Neemias ele vai reagir. Esta então é a primeira ação de Neemias, um homem que confia em Deus. E assim deve ser todos os homens cristãos. Esta deve ser sempre a primeira ação dos homens cristãos. Observe. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Queridos, até aqui, você vai observar comigo que ele ouve a descrição do que estava ocorrendo, do que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. Ele vai ouvir a descrição da realidade que estava tocando diretamente a vida dos moradores de Jerusalém, os seus compatriotas, os seus irmãos, segundo a linhagem de Abraão. E então, ao ouvir isso, ele tem uma iniciativa, ele tem uma ação que precede todas as demais ações que virão posteriormente a esta, e todas as demais ações são resultados dessa ação primeira. Então eu queria chamar a sua atenção para isso. Qual o papel do homem cristão em tempos de crise? Entre tantas coisas que nós somos responsáveis diante de Deus, entre tantas coisas que nós somos chamados a fazer diante de Deus, diante da sociedade, a coisa mais primorosa que nós podemos realizar e que deve anteceder todas as demais ações para que estas sejam abençoadas por Deus, para que estas sejam bem-sucedidas, nós precisamos compreender este texto. Nós precisamos compreender que sem esta ação primeira, as demais coisas, elas de alguma forma elas têm dificuldade de serem realizadas, porque de fato, quando nós realizamos ações, e eu me refiro a você cristão, a você homem cristão, e é claro que essa palavra também alcança não somente os homens, mas também as mulheres. Mas entenda uma coisa, você homem cristão, quando nós tentamos realizar as demais ações, as quais nós somos chamados a realizar, das quais nós não podemos fugir, quando nós tentamos realizá-las sem primeiramente dobrar os nossos joelhos, nós revelamos com isso um tipo de autoconfiança, um tipo de prepotência, um tipo de orgulho. E é exatamente isso que nós não vamos encontrar de forma, vamos assim dizer, dominadora na vida de Neemias. Nós vamos encontrar em Neemias um homem que está tão cheio de amor por Deus, tão cheio de amor pelo povo de Deus, que ele não ousa ter nenhuma iniciativa, realizar nenhuma ação, sem, antes de tudo, dobrar os seus joelhos e recorrer a Deus. Porque somente Deus tem os recursos ilimitados que podem alcançar as reais necessidades das pessoas. Então, nós precisamos considerar que nesses dias de pandemia, que nesses dias de crise, que nesses dias difíceis que todos nós estamos enfrentando, nós precisamos considerar que a primeira ação do homem cristão deve ser semelhante à ação de Neemias. O quadro, de fato, ele está aí diante de todos nós, ainda que alguns ignorem. Mas o fato é que o mundo está em convulsão. O fato é que o mundo está conturbado. E se você for uma pessoa pé no chão, se nós formos homens que têm os pés no chão, nós não vamos tentar ficar como algumas pessoas que estão tentando de alguma forma negar os fatos ou negar a realidade. E diante da realidade, do quadro que está diante dos nossos olhos, nós precisamos saber que os nossos recursos são limitados, nós somos pequenos, nós somos fracos, nós somos impotentes. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos de alguma forma demonstrando para o mundo que nós temos um Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra,
E nós estamos assim, em nossa ação, expressando que nós confiamos neste Deus que possui recursos ilimitados, que possui recursos que podem alcançar a vida das pessoas. Então, a mais importante ação de um homem cristão em tempos de crise é a oração. Esta é uma premissa que nós podemos levantar diante deste texto. É uma afirmação que podemos fazer com segurança diante das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um forte abraço aqui do pastor Eduardo, Igreja Bíblica Evangelho da Graça. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço. Irmão Mesquita, obrigado pelo convite. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. É isso aí, irmãos. Vamos marchar de joelhos diante da presença de Deus. E Deus nos dará vitória em nome de Jesus.